E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, químico, escritor, autor de 3 livros, o Fomos Planejados, o Duelo Científico do Século, Antevidência. Mas, sobretudo, eu sou um cristão que aprendi pela ciência a respeitar a autoridade plena da palavra de Deus. A Bíblia é clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade final, também em ciências. Então, esse é um podcast onde um cientista ousa anunciar que a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência, e não o contrário. E nesse nosso podcast temos anunciado grandes verdades da palavra de Deus que têm sido confirmadas pela ciência. Em um embate, em um duelo, em um ponto e um contraponto, a Bíblia sempre ganhou todos os embates. É um placar absolutamente favorável à Bíblia. 70 vezes 7 vezes 7 vezes 7 a 0. A Bíblia nunca perdeu um embate com ciência de homens. E podemos, então, utilizar a Bíblia como uma referência para fazer ciência. Olha só, sensacional a palavra de Deus. Ela é santa, ela é irrepreensível e ela é um guia para a nossa vida, um guia em teologia, em filosofia e também em ciências. E nesse podcast, o podcast 136, falaremos de mais uma dessas grandes verdades da palavra de Deus que tem sido confirmada pela ciência. O título é esse: a desproporcionalidade entre homens e mulheres. Não sei se você sabe, mas o número de meninos que nascem e o número de meninas que nascem na Terra não é igual. Na realidade, é um pequeno descompasso, um desequilíbrio a favor dos meninos. Olha, para cada 100 meninas que nascem 106 meninos. Eu comento esse desequilíbrio sensacional, finamente ajustado, no meu livro Antevidência, mais uma evidência clara de que um ser de extrema inteligência, prevendo um problema futuro de antemão, providenciou a solução, esse desequilíbrio no nascimento de meninos e meninas. Mas será que a Bíblia já dava indicações de que esse equilíbrio não deveria acontecer? Sim, olha, em Gênesis 2:24 está escrito assim: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Veja bem, aqui a Bíblia está dizendo que quando o homem atingir a idade certa para o casamento, isso pode variar de culturas e tudo mais, a Bíblia não dá exatamente a idade, mas ele disse, deixará o homem. Quando o menino se torna homem, vamos pensar assim, já está apto a comandar uma família, a ter uma esposa, a ter filhos, a Bíblia diz que ele deve deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, teremos homens e mulheres que poderão se casar. Mas já pensou se houvesse um desequilíbrio absurdo entre homens e mulheres? Nascessem muito mais mulheres do que homens, ou muito mais homens do que mulheres? A Bíblia estaria errada. Olha, veja bem, a Bíblia está dizendo aqui que o homem deve deixar seu pai e sua mãe e se unir à sua mulher, mas não tem mulher suficiente para os homens, ou não tem homem suficiente para as mulheres. Mas não. Percebemos pela ciência, fomos estudar, e percebemos pela ciência que Deus cuidou. Para quê? Na idade certa do casamento,
tivéssemos na Terra o mesmo número de homens e mulheres. Você já sabia disso? Desse fato sensacional, dessa coincidência cósmica do número de homens e mulheres exatamente no momento do casamento? Sim, olha o que acontece. Nascem mais meninos que meninas. Ninguém sabe explicar muito bem por quê. Porque pela bioquímica, pelos cromossomos, pelo espermatozoide, pelo óvulo, pelas características bioquímicas do processo de fecundação, a previsão é que deveria nascer, estatisticamente, o mesmo número de homens e mulheres. Mas não há um desequilíbrio a favor dos meninos. E nascem mais meninos. Sim, a gente fica pensando às vezes, né? Nossa, eu vou na maternidade, parece que tem mais meninas. Tem um casal, amigo meu, com 5 filhas. Os homens nascem menos meninos do que meninas? Não, não. Mais meninos. 106 meninos para cada 100 meninas. Mas por que será, então, que esse desequilíbrio acontece? Com esse ajuste extremamente fino? Porque sabemos que meninos estão mais sujeitos a morrerem até a data do casamento, até se tornarem homens. Deus já estabeleceu também em seu plano que meninos seriam mais atrevidos, mais corajosos, se exporiam mais a perigos. A mente do homem é assim, frente ao perigo, sobe aquela quantidade de adrenalina no corpo do homem e ele enfrenta o perigo, ele vai para cima. Não é assim? Os meninos não são assim. As meninas não, pelo contrário. A bioquímica que Deus estabeleceu para as mulheres, elas se afastam do perigo, elas pegam seus filhos, elas se recolhem. Fantástico, é assim que deve ser. Deus já planejou isso. Os homens, vão lá, protejam sua família, lutem, sejam corajosos, sejam homens. As mulheres, protejam seus filhos. Vocês foram feitos para proteger a sua casa, seus filhos. Escondam-os. É assim, olha, a melhor estratégia de guerra possível. O guerreiro guerreando e a mulher protegendo a sua casa, seus filhos, a sua prole, a sua família. Perfeito. Então, o menino se expõe mais aos perigos e, portanto, a taxa de mortalidade para os homens é maior. E o que acontece então? Os meninos morrem mais, as meninas são mais precavidas, se protegem mais. E quando chega numa idade aproximada de 20, 25 anos, temos na Terra a mesma proporção, 50 para 50, 1 para 1, entre homens e mulheres. Sensacional, não é? Mais uma grande verdade da palavra de Deus, que é confirmada pela ciência. Deus cuida de todas as coisas. Inclusive, quando ele diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne, Deus deu um mandamento e também, com grande antevidência, calibrou certinho a taxa de nascimento entre homens e mulheres, meninos e meninas, para que cada homem pudesse encontrar a sua esposa, que houvesse uma proporção, 1 para 1, certinho, 1 para 1, entre homens e mulheres no momento do casamento. Sim, quando ficamos mais velhos, temos mais mulheres do que homens. Quando somos mais jovens, temos mais homens que mulheres, mas exatamente no período em que o homem está pronto para casar, a mulher está pronta para casar, entre 20 e 25 anos hoje, não é, que entendemos que seria a melhor idade para o casamento, maior fertilidade para a mulher e tudo mais. Sei que estamos prolongando essa idade, mas não deveríamos. Temos exatamente a mesma taxa. Mas há um outro versículo na Bíblia sensacional que diz assim, Isaías 4:1, e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo, nós
comeremos do nosso pão e vestiremos dos nossos vestidos. Tão somente permita que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, a nossa vergonha. Parece também que a Bíblia prevê que no final dos tempos nós teremos mulheres desesperadas procurando por um marido, porque não teremos homens suficientes na terra. Essa é uma grande verdade da palavra de Deus que, se você pensar bem, também está se confirmando, não está? Estamos vivendo tempos difíceis e mais uma grande verdade da palavra de Deus, parece que essa situação está piorando. Novamente, uma grande verdade da palavra de Deus confirmada pela ciência. A Bíblia inerrante, autoridade final, palavra digna de toda a confiança. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.